Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate. Aqui você já sabe, é o nosso espaço de reflexões sobre temas pertinentes a toda a sociedade. E aqui nós queremos que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é o poder da informação. Hoje em dia, tudo acontece com muita rapidez e agilidade. Com apenas alguns cliques, você tem acesso a um conteúdo mundial. Em outra oportunidade, aqui no Aparecida Debate, conversamos sobre a fake news, sobre a desinformação. Mas agora, o nosso intuito é entender o quão importante é uma informação correta. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre este tema, vamos contar com convidados que falam com a gente via internet. Primeiramente, a jornalista Joyce Ribeiro atua como âncora do Jornal da Tarde da TV Cultura. E aqui expressamos também a nossa gratidão à TV Cultura por autorizar a participação da jornalista. Joyce é pós-graduada em jornalismo econômico e também é escritora. Boa noite, Joyce. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Ronaldo. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite para debater um tema tão importante, né, em todos os tempos, mas especialmente nos nossos dias atuais. Obrigada pelo convite. Também conversamos com o jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe em São Paulo do Jota, uma plataforma de informação digital. Ele tem 26 anos de experiência em cobertura política em São Paulo e Brasília e é pós-graduado em comunicação institucional. Boa noite, Fábio Zambelli. Obrigado por estar com a gente nesta noite aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Joyce. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras da TV Aparecida. Queria agradecer o convite em nome do Jota, dizer que é uma honra aqui debater esse tema tão relevante para esse nosso momento tão desafiador. Bem, para a gente começar, eu gostaria de uma avaliação de vocês sobre o poder da informação neste momento de pandemia. E como eu gosto sempre de dizer aqui no nosso programa, damas na frente, vamos começar então com a jornalista Joyce Ribeiro. Bom, eu comecei falando, né, é um tema tão relevante em todos os tempos e principalmente nos dias de hoje, né? A gente vive um período tão complicado, onde as incertezas são infinitamente maiores do que as definições, né, do que as certezas. Informação é ouro, né? Informação, ela nos traz clareza, a informação, ela nos ajuda a definir, a apontar os caminhos por onde nós devemos trilhar, formar realmente as nossas opiniões, as nossas convicções, os nossos caminhos a seguir, né, como cidadão, a nos formar enquanto cidadãos. E num momento como esse, de pandemia, onde o mundo, né, tenta entender, tenta descobrir quais são os caminhos que nós devemos trilhar diante de tantos medos, né, tantas angústias, de números tão alarmantes, ela se faz ainda mais necessária, né? A informação vem provar diariamente, de uma forma ainda mais intensa, o quão necessária ela é, né? O quão importante a informação é no nosso dia a dia e quanto nós precisamos estar atentos às informações corretas, apuradas, trabalhadas por profissionais sérios, comprometidos, para que a gente possa nos entender enquanto cidadãos de uma maneira mais segura. Então, sem dúvida, um momento como esse nos faz abrir ainda mais os olhos para a necessidade real de nos debruçar cada vez mais em busca das informações, né? Fábio. Pois informação é sempre um ativo valioso, eu diria até precioso. Eu costumo dizer que um cidadão bem informado é capaz de tomar melhores decisões, né? É o resumo do que eu gosto de avaliar sobre a detenção da informação. Coloca as pessoas que estão bem informadas sempre em vantagem aí num mundo tão competitivo que é esse que nós vivemos.
Mas no período de pandemia, a informação vale ainda mais, como a Joyce bem disse. Você, munido de informação, você consegue se antecipar aos movimentos, consegue prevenir alguns problemas, atenuar os efeitos, se posicionar, enfrentar essa competição cada vez maior no mundo. Isso vale para os negócios, vale para a vida pessoal. Em um período de pandemia, eu costumo compará-lo com um período de guerra. Então, de fato, você ter domínio sobre o maior manancial possível de informações te deixa em melhor situação para enfrentar o inimigo, entre aspas, né? Que no caso a gente pode chamar o vírus de inimigo, e as suas consequências, que ainda são bastante imprevisíveis, como também a Joyce bem mencionou. Então, diante de um cenário de tanta incerteza, mais informação te ajuda a errar menos, na verdade, né? Reduzir a chance de erro, aumentar a probabilidade de acerto. Mas também eu entendo que a informação num período de calamidade sanitária como esse que a gente está atravessando demanda muita explicação, né? Demanda muita contextualização, muita análise, porque o excesso de informação superficial, com fontes cada vez mais diversas, em tempo real, também pode gerar uma espécie de curto-circuito da compreensão dos fatos, né? Por isso eu sempre defendo que a informação tem que ter explicação. A gente tem que pensar não só no tratar apenas dos acontecimentos, do factual, mas também dos seus efeitos, das suas consequências na vida das pessoas. Eu acho que essa que é a chave. Agora, o que é necessário para uma informação realmente ter força e ter relevância para toda a sociedade, Joyce? Olha, eu acredito, as pessoas buscam as informações realmente acreditando na sua credibilidade e relevância, né? A gente fala muito quando se discute todos os aspectos, né, e toda a problemática que hoje a gente vivencia tanto relacionadas à informação, né, de informação falsa, de informações perigosas, disseminadas e espalhadas tão rapidamente em tempo real, e muito se fala cada vez mais na credibilidade. A informação relevante é a informação trabalhada e em cima da credibilidade, né? Em cima dos profissionais comprometidos, dos veículos comprometidos. Nesse sentido, quem consome a informação, o público, a gente trabalha para o público que vai receber aquilo que a gente leva com o nosso trabalho, ele pode se deparar com uma linha de pensamento ou outra, de um determinado veículo ou outro, mas nunca pode se deparar ou estar em dúvida em relação à veracidade daquela informação que ele está recebendo. Então, o que faz uma informação ser realmente relevante é a seriedade com que ela é tratada, a credibilidade com que ela é tratada do começo ao fim, e a certeza de que ela é transmitida dentro de todas essas bases de seriedade que a gente aprende desde os bancos da faculdade e aprende e reforça em todos os veículos sérios que se comprometem a transmitir a informação dentro desses critérios que não tem nenhuma espécie de negociação. Isso faz uma informação ser realmente relevante e capaz de contribuir e de transformar uma sociedade. Fora isso, a gente está falando de tudo que é maléfico para a população em relação à comunicação, principalmente ao que a gente tem hoje, né? Em relação à rapidez, em relação a múltiplos veículos. Realmente, como o Fábio muito bem disse, temos muitos veículos, temos muitas fontes de informação, não faz com que nós sejamos bem informados, com que a gente tenha um conteúdo, uma base de informação realmente relevante, realmente importante e realmente que vai nos conduzir pelos caminhos da segurança que a gente espera conseguir sendo um cidadão bem informado. Então, acho que todos esses critérios, essa relevância, essa credibilidade formam uma informação verdadeiramente relevante. Fábio?
Ronaldo, tem todos esses pré-requisitos que a Joyce mencionou, a credibilidade, enfim, a busca da verdade, mas eu acho que tem um conceito aí que é fundamental para definir o que é relevante, que é o interesse público, né? Prestação de serviço. O conceito da notícia, ele pressupõe algumas variáveis. Eu vejo agora, por exemplo, na pandemia, um questionamento muito grande ao fato de a imprensa divulgar o número de mortos e não o número de vidas salvas, né, durante a pandemia da Covid-19. Esse é um debate que pode se fazer, inclusive pode fazer sentido para o agente público, para o político que está no seu papel, mas para o jornalismo interessa sempre o que o poder público cumpre o seu papel. Então, cuidar do paciente, tratar, curar, é o que se espera do serviço público de saúde, né? O que cabe à imprensa nesse momento é exatamente mostrar onde não funciona, onde tem falha, onde tem problema. Onde as coisas não caminham de acordo com o que se espera para o contribuinte, para quem paga os impostos, né? Então, onde existe recurso público mal gerido também, acho que é um critério importante para ser objeto dessa avaliação do jornalista de entender o que é notícia, o que é relevante ou não. Isso não invalida as iniciativas dos governos de anunciar suas vitórias, suas conquistas, suas realizações, seus feitos. O poder público tem os seus canais, os seus instrumentos, tem a publicidade oficial exatamente para isso. As entrevistas, os relatórios, cada um cumpre o seu papel e o cidadão faz o seu juízo no final. Eu acho que isso é assim que funciona a democracia. Bom, se de um lado a informação é a grande aliada na transformação positiva de realidades, de outro lado a desinformação é uma laranja podre, que pode contaminar e trazer grandes males. Como separar o joio do trigo? Como que a gente pode falar para o nosso telespectador aqui na TV Aparecida de quando ele recebe uma informação, como ele vai apurar aquilo também? Porque o jornalista, ele já faz o trabalho de apuração para levar a informação. Agora, o receptor, ele também precisa apurar para saber o que realmente vale a pena ler e compartilhar, não é? Verdade. Acho que agora se faz cada vez mais necessário contar e incentivar com que o cidadão use cada vez mais o seu bom senso para, principalmente, não transmitir aquilo que lhe cause principalmente alguma dúvida ou algum receio em relação àquilo que lhe chega, né, às mãos, aquilo que ele recebe de informação. Então, a prática que até então era uma atribuição do jornalismo profissional, né, de checar inúmeras vezes, de averiguar, de buscar, de investigar, né, as informações, acaba sendo, de alguma forma, também, eu não diria que repassada, mas, de alguma forma, espera-se um comportamento ainda mais crítico de quem vai receber a informação, no sentido de se proteger e também no sentido de se contextualizar diante do momento em que vivemos, não de transmissão instantânea de informações que podem causar estragos. Então, eu diria que um primeiro passo importante para se pelo menos ter uma avaliação, né, mais real daquilo que é relevante, daquela possibilidade de estar passando uma notícia que não é verdadeira, seria contar com o bom senso de si. Também checar muitas vezes, de avaliar múltiplas agências de notícia, múltiplos canais, múltiplas fontes, antes de sair por aí replicando informações que podem não ser verdadeiras, né? Fábio Zambelli. Exatamente. Eu acho que tem outro fator que eu acho fundamental na compreensão, nesse processo de distinguir aí o joio do trigo, como você mencionou, Ronaldo, que é assim, entender o ciclo da notícia, conhecer a linha de produção da informação, né? Eu costumo comparar essa relação de consumo de informação como um restaurante, por exemplo. Você cria o hábito de frequentar um estabelecimento em que você confia. Você confia nos funcionários, confia na qualidade dos ingredientes, no preço justo, na limpeza da cozinha, na experiência do chefe, enfim. Para consumir informação também a gente tem que saber quem produz.
A gente tem que entender e saber qual é o ciclo dessa produção, como funciona a apuração, a checagem, a edição, quais são os profissionais envolvidos. É isso que dá segurança. Você compraria comida num estabelecimento que você não sabe onde funciona, por exemplo? Como funciona, quem é que manipula esses alimentos, se há condições mínimas de higiene para isso. Então, a produção da informação ela é muito semelhante. Você precisa, na verdade, as pessoas que estão recebendo essas informações de diversas fontes a cada instante precisam entender como funciona esse ciclo. Quem está envolvido na apuração, na edição, na distribuição e depois na checagem. Essa é uma expressão, acho que, chave nesse processo de combate às fake news hoje, que é a checagem. Tudo antes de compartilhar, cheque. Consulte um especialista, se for no caso de uma notícia ou um post que você vai compartilhar relativo à pandemia. Todo mundo conhece um médico, tem acesso ali na família, no círculo de amigos. Consulte ali um profissional da área, faz sentido essa notícia, veja a procedência, veja se o link é verdadeiro, tem muitos links falsos circulando, entenda quem escreveu, veja se está assinado, né? Procure enxergar a rastreabilidade da informação, né? Para responsabilizar, inclusive, se ela for falsa ou se ela tiver algum ilícito ali. Então, eu acho que é sempre entender o ciclo da produção da informação como a gente estivesse entendendo um ciclo de produção qualquer, uma linha de produção qualquer de um produto que a gente lida no dia a dia. É interessante porque, a partir da fala de vocês, a gente vê aqui com as redes sociais, todo mundo quer ser um pouco de comunicador, quer ser um pouco de jornalista, trazer a sua opinião, e eu acho que essas dicas, até mesmo de apuração, vão contribuir bastante para o nosso telespectador, sobretudo aquele que gosta de se comunicar aí nas redes sociais. Enfim, é uma ampla área. Bom, mas nesse caso, a gente poderia falar um pouco sobre gestão da informação? Vocês que trabalham como jornalistas, com as notícias, com a informação, o que seria a gestão da informação? Bom, acho que esse processo que o Fábio bem detalhou, com um exemplo muito pertinente, inclusive, até aqui, seria um exemplo de como se faz uma gestão de informação, né? A informação, ela tem todo esse processo para que ela chegue até a casa das pessoas, para que ela chegue ao rádio, aos sites, às agências. Quando a gente pensa em gestão, no sentido de se passar por todos esses processos para se preparar, averiguar e checar a informação para se fazer com que ela chegue ao maior número de pessoas, eu acho que esse é o meu entendimento de gestão da informação. Mas agora, se a gente for pensar num outro aspecto de gestão, no sentido de controle, acho que nesse sentido a gente caminha para uma impossibilidade total de qualquer forma de se tentar controlar essa informação no intuito de reduzir o acesso, ou de manipular, ou de contorcer realidades para se chegar a essa fake news, a essas falsas informações que tanto combatemos nos dias de hoje. Então, é possível falar em gestão da informação? Eu acredito que sim, quando falamos num processo de jornalismo sério, e é isso que acontece dentro de grandes veículos sérios de comunicação, né? Lidamos com a matéria-prima que é a informação, então, portanto, fazemos uma gestão de informação, e isso certamente não tem nada e não se aproxima de forma alguma com uma gestão no sentido de controle da informação, seria o extremo oposto. É exatamente isso, eu concordo plenamente com a Joyce. Eu acho que todos nós hoje temos que fazer a nossa curadoria de conteúdo, né, que eu brinco, ou seja, gerir, filtrar as informações que a gente recebe e também que a gente transmite. Só temos que tomar cuidado para que esse processo de gestão da informação não signifique nem manipulação e nem controle, como bem disse a Joyce. Na comunicação, o único controle que a gente aceita no regime democrático é o controle remoto, né? Então, nós temos que zelar pela liberdade de expressão, isso não vale só para quem é jornalista profissional, mas para todos os cidadãos, inclusive nas plataformas digitais.
direito a se manifestar livremente, respeitando a lei, ou seja, descumpriu a lei, punição exemplar. Simples. No direito penal, a gente brinca que o importante para combater o crime não é o tamanho da pena, mas a certeza da punição, a convicção de que será punido. Então, nós temos que tomar cuidado para que esse processo de gestão não vire direcionamento e tampouco censura, que é a palavrinha que nós temos até pavor em ouvir, porque quem passou por processo de restrição de liberdade de expressão sabe o quão importante, o quão relevante para a gente hoje ter essa liberdade para se manifestar e para expressar os nossos pensamentos. Hoje nós estamos em meio a uma pandemia, é algo muito sério que já vem se arrastando ao longo dos meses. Eu gostaria de saber de vocês, porque nós estamos lidando com dados científicos. Qual o papel do jornalista neste momento de informar? Porque os dados científicos são muito específicos e há um trabalho para traduzir essas informações. Aí a gente tem a Joyce, que é de televisão, e a gente tem o Fábio, que trabalha com um portal na internet. Vamos agora começar, então, com o Fábio. Olha, Ronaldo, acho que o período de pandemia, como nós estamos vivendo uma exceção, quer dizer, uma calamidade sanitária, você aumenta a importância de lidar com evidências, lidar com fatos, lidar com a ciência e combater o que eu chamo de excesso de opinião, né? Tem muita opinião, todas as pessoas hoje se consideram bem informadas e prontas a emitir opinião sobre quase todos os assuntos. Se você perguntar no seu círculo familiar, no seu círculo de amigos, se as pessoas se consideram bem informadas, dificilmente alguém vai admitir que não está bem informado. E você pergunta a fonte, ele vai dizer, eu faço parte aqui de 8 grupos de WhatsApp, tem grupo de infectologista, tem grupo de físico quântico, tem grupo de matemático, grupo de economista, enfim, todo mundo tem uma profusão ali de grupos de WhatsApp para se sentir bem informado, né? E as pessoas sempre têm uma notícia, tem uma postagem nas redes, um meme que circula ali nos grupos da família, sempre para defender uma tese, uma teoria. É aquele fenômeno que alguns estudiosos chamam de viés de confirmação, né? Ou seja, a pessoa tem uma opinião sobre um determinado assunto e filtra, né? Direciona todo esse conteúdo que recebe para justificar ou provar que ela está certa. É muito para validar suas próprias convicções, né? Isso não é informação, isso é desinformação, né? Se você não consome informação, inclusive aquela que pode contraditar suas convicções, você vai formar sempre uma opinião parcial, né, incompleta. Esse é o grande perigo nos dias atuais e o papel do jornalismo reside aí. Quer dizer, nós temos que trazer as evidências, trazer os fatos, para que as pessoas façam o seu julgamento, mas seja um julgamento plural, né, que contemple todas as visões de mundo. Isso vale, no caso da pandemia, vale para tudo, vale para os tratamentos que são sugeridos, para as condutas de distanciamento social. Então, vamos ficar do lado das evidências. O jornalismo precisa caminhar ao lado das evidências. O jornalismo tem um papel fundamental nesse processo, que é diminuir o que eu chamo de achismo e aumentar as convicções das pessoas, mas com base sempre na ciência e nos fatos. Uhum. Então, a gente tem um caminho do jornalismo de dados cada vez mais usado, né, para mastigar e fazer um entendimento mais facilitado dos dados numéricos e transformá-los numa informação de mais fácil entendimento, que no caso da pandemia os números são, né, cruéis e muito difíceis de serem absorvidos, né, nesse momento, mas é um caminho de trabalho árduo desse tipo de jornalismo também nas redações, no nosso dia a dia. E, por outro lado, nesse momento específico, eu acho que acredito, né, que a nossa função também
enquanto jornalistas, é o da abertura do espaço para o debate da ciência, né? Para livrarmos desse achismo, dessas informações baseadas em convicções únicas de grupos específicos, baseados nessa ou naquela opinião, muitas vezes infundadas. Então, abrir o espaço para a ciência, para o debate dos avanços, das dúvidas e dos questionamentos científicos, e se tornou ainda mais necessário nos dias atuais. E um debate que vem gerando, que sempre gerou, aliás, discussões quase que infindáveis, né? Se a gente for pensar no assunto, na questão das vacinas, também discutido muitíssimo na atualidade, muita gente deixando de vacinar as crianças por conta de um boato que a gente tenta, com o auxílio da ciência, a abertura do debate, né, dos cientistas envolvidos, esclarecer da melhor forma, e muitas vezes é preciso um trabalho tão árduo para se reverter uma ideia que já estava disseminada, né, em relação à necessidade de se tomar as vacinas. Então, esse é só um exemplo. E no caso da pandemia, vem a necessidade de se debater e de abrir cada vez mais esse debate para as questões científicas, né? Eu vejo que esse é muito o nosso papel enquanto jornalistas, enquanto agentes de grandes veículos, né? Será então que o jornalista, além de ter todo o trabalho, a dedicação com a notícia séria, agora também ele tem um combate à desinformação, Fábio? Sim, acho que é o papel, esse papel da checagem, né? O cidadão que vai compartilhar, que vai disseminar a informação que ele recebe, ele vai precisar fazer essa checagem, e a fonte da informação com credibilidade, com confiabilidade, são os veículos profissionais, os veículos que têm a estrutura da produção da notícia. Como eu disse, tem uma linha de produção de informação que tem começo, meio e fim, que tem um endereço, que tem responsabilidade de quem publica. Eu costumo dizer que uma das primeiras iniciativas de quem recebe aquela informação e está na dúvida se é verdadeiro ou não, é olhar a assinatura. O veículo ou o jornalista que produz precisa se responsabilizar sobre aquilo que ele está entregando, né? Inclusive para, se houver algum ilícito, se houver alguma prática ali irregular ou alguma falsidade naquela informação, para que ele seja responsabilizado. A gente, a Joyce, quando ela está fazendo jornalismo na TV, ou a gente, quando está produzindo um relatório, escrevendo uma análise, escrevendo uma reportagem, ou mediando um evento, nós estamos ali dando o nosso nome, sobrenome, nosso CPF, nosso registro profissional. Está sendo submetido ao escrutínio público. Eu pergunto, quando você recebe uma informação de uma fonte que você não conhece, ou que você tem dúvida sobre a procedência, quem responde por eventuais erros, por eventuais condutas criminosas que possam haver ali? Então, o jornalismo acaba sendo uma fonte para que as pessoas recorram à informação de credibilidade. É quase que um instrumento de checagem dos fatos. Eu só queria voltar num aspecto que a Joyce mencionou, que é o aspecto do jornalismo de dados, né? É muito relevante, e a gente tem procurado cada vez mais usar as ferramentas preditivas, as ferramentas de Big Data, para gerar insights, gerar conteúdos relevantes que ajudem na compreensão da informação, dos fatos, e também a projetar os cenários. Eu acho que um dos desafios do jornalismo hoje é que não basta mais levar informação factual e pontual para o cidadão consumir, para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte. Você precisa levar uma informação que traduza para ele minimamente algumas perspectivas de cenários, para que ele possa tomar decisões de vida deles. Senão fica uma coisa ali, como eu disse a Joyce, qualquer cidadão hoje vira jornalista, qualquer um relata os fatos, testemunha no dia a dia os fatos e acaba noticiando. Você dissemina essa informação pela sua rede, pelo seu blog, pela sua plataforma. Então, a diferença do jornalismo é construir os cenários com base numa pluralidade de fontes de informação e numa acurácia, tanto na apuração
quanto nas ferramentas usadas para tentar prever, tentar dar o mínimo de previsibilidade para o cenário institucional. Joyce. Bom, sim, eu acredito que nós temos cada vez mais um papel importantíssimo na questão de trabalhar contra a desinformação. Não, eu acho que um dos nossos trabalhos, né, que vem se acumular às nossas outras funções, é o de orientar o nosso telespectador, quem vai receber a notícia, das formas de se proteger contra essa desinformação. Então, acho que a gente acumula mais essa função de ser da forma mais didática possível, né? Um agente esclarecedor de como se construir uma barreira, digamos, contra a desinformação. Levando orientações cada vez mais consistentes, né, para o nosso telespectador, para quem vai receber as nossas informações de como se proteger, como se blindar contra isso. Né? Acho que essa também passa a ser uma das nossas atribuições enquanto comunicadores, enquanto jornalistas, sem dúvida. Bem, a gente sabe que todos os setores tiveram que passar por uma adequação devido à situação que nós vivemos, chamado aí o novo normal. E na produção da notícia, na busca pelas informações, a partir da realidade de vocês, como está sendo esse novo normal? Fábio. Acho que, na realidade, o jornalismo é uma atividade, assim, a produção, a disseminação de informação, ela independe um pouco de georreferenciamento. Então, as pessoas podem trabalhar, podem produzir, podem apurar, podem analisar, independente de onde elas estão. Se elas tiverem os contatos, as fontes e o acesso aos conteúdos, elas podem produzir. Então, de alguma maneira, já está existindo uma mudança importante nos locais de trabalho, enfim, na configuração das redações, né, que, da minha geração, as redações eram verdadeiras, eram prédios gigantescos, né? eram prédios enormes, com centenas de profissionais nos mesmos andares. Isso já está ficando mais compacto, as pessoas estão trabalhando remotamente, estão produzindo informação onde elas estão, seja no telefone celular, seja nos tablets, nos notebooks, onde elas estiverem, elas estão produzindo informação. Então, de alguma maneira, para o jornalista, esse processo de transformação da pandemia, ele já vinha em curso, a gente já tinha uma cultura de produzir informação em tempo real onde a gente estava. O que eu acho que o novo normal, e aí abusando um pouco do conceito, né, do jornalismo, é uma espécie de radicalização que eu acho que vai acontecer, já está acontecendo, deve se aprofundar, na transparência. Né? As pessoas vão cada vez mais querer conhecer o ciclo da notícia, como ela nasce, como ela é tratada, como se apura, como dialogar com quem faz essa comunicação direta, ou seja, é quase que uma interatividade permanente. Os repórteres precisam se adaptar a essa nova fase. A gente vai ter que prestar conta para a sociedade quase que permanentemente. Hoje é comum você estar na rua, você está fazendo uma reportagem e ser abordado pelas pessoas, nas redes e também nas ruas, e você é questionado pelas informações que você publica. Né? Isso é muito diferente para os jornalistas, no meu caso, aí, que tem 27 anos de profissão, então não existia isso no passado. Hoje é realidade. E assim, preservados os direitos, a privacidade e a civilidade nesse processo de abordagem, eu acho legítimo, e nós temos que nos preparar para esse tipo de resposta que vamos ter que dar para os cidadãos. Ou seja, acabou aquela era do jornalismo de gabinete, distante da realidade e imune aos questionamentos. Eu acho que o novo normal é transparência e um processo de interação cada vez mais radical. Joyce. Bom, as redações de TV, ainda que elas venham encolhendo, né, com o passar dos anos, elas ainda são, ainda trabalham com um número maior de profissionais, né?
E durante essa pandemia, a gente teve que se adaptar de uma forma mais intensa, com uma redução ainda maior. Então, essa foi uma transformação, uma mudança que a gente sentiu de forma mais intensa no dia a dia, com muitos colegas trabalhando de forma remota, o que já acontecia em muitos outros veículos, mas em televisão era o mais usual que todos os editores, todos estivessem na mesma redação trabalhando juntos, né? Então, essas mudanças, elas trouxeram essa possibilidade mais real de que as pessoas trabalhassem realmente, cada uma em suas casas. Foi uma das adaptações e que certamente com um ajuste ou outro, essa será uma mudança que a gente provavelmente vai ver que fique de uma forma mais permanente. Aí essa questão da interatividade que o Fábio falou é muito presente, muito mais presente nesses últimos meses, com uma necessidade, uma solicitação dos telespectadores desse trabalho que já é em tempo real, com uma interação muito mais intensificada por conta da necessidade dessa troca de percepções durante uma hora de jornal, isso ficou ao vivo, isso ficou ainda mais intenso, eu diria, certamente, de alguns meses para cá. O que também provavelmente vai continuar, né? Coisas que nós já fazíamos há poucos meses, agora fazemos com uma dose, uma carga muitíssimo maior do que fazíamos antes. Desses meses para cá, quais foram as informações talvez mais difíceis ou mais leves, mais confortáveis de levar ao público? É difícil, tem a notícia boa, tá bem raro na pandemia. E assim, no Jota a gente faz um trabalho de acompanhamento dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário. E, enfim, a minha função é analista de risco, então eu analiso o risco político, né? E a política, quem está acompanhando o dia a dia, sabe que desde, assim, não que antes fosse muito diferente, mas de março para cá, as crises são diárias e permanentes, né? Então, acho que notícia boa é muito difícil a gente dar acompanhando os três poderes, até porque eu acho que o nosso papel é, de fato, ali apontar o que não está funcionando direito. O que está funcionando é a obrigação ali do agente público. Então, essa eu acho que é uma premissa ali do jornalismo que a gente traz da faculdade. Mas eu acho que a gente consegue prestar algum serviço, um serviço importante para as pessoas, e sobretudo ali para os nossos assinantes, que o Jota é um veículo por assinatura, que é promover o debate público sobre a defesa da democracia. Isso foi um trabalho que nós fizemos e estamos fazendo com muita intensidade no dia a dia, seja com artigos, seja com eventos, seja com reportagens, ouvindo os diversos atores sobre a tão valiosa democracia, analisar também e noticiar, acompanhar os aspectos institucionais brasileiros, ou seja, o funcionamento pleno das instituições, que é super importante para a gente preservar o mínimo de previsibilidade para o país. E também um dos nossos, eu acho que nossos mantras ali no Jota é buscar antecipar a informação, e particularmente a gente conseguiu algumas notícias relevantes, demos notícias relevantes em primeira mão ali. Eu consegui, num relatório ali, antecipar a saída do ministro Sérgio Moro para os assinantes do Jota. 2 dias antes dele sair, a gente deu esse relatório com uma informação de bastidor que a gente tinha. Então, assim, basicamente o nosso papel é levar mais compreensão de cenário para os assinantes diante de uma verdadeira efervescência política que o país passa e que impacta as atividades de negócios, as atividades profissionais e a vida das pessoas. Então, se eu pudesse dizer um pouco do que eu tenho orgulho de ter participado dessa cobertura, de participar até agora, dessa cobertura que está em curso ainda, é de oferecer mais previsibilidade ali para os nossos leitores e assinantes. Quer dizer, diante dessa confusão, desse verdadeiro turbilhão que tem sido o acompanhamento dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, durante a pandemia,
A gente tem procurado oferecer previsibilidade, dar mais instrumentos para que as pessoas construam ali os seus cenários, errem menos, acertem mais. Bom, fazendo o Jornal da Cultura, que é um jornal da tarde, que é um jornal que vai ao ar no horário do almoço, a gente tem alguns pilares, como tratar da educação, da saúde. Durante esses meses, o que me chamou muito a atenção foi a vulnerabilidade da nossa população, né? A vulnerabilidade do povo brasileiro. E noticiar e retratar e expor de forma ainda mais clara um assunto que já está tão presente no nosso noticiário, mas que foi escancarado, né, por conta da pandemia, eu acho que trouxe não só espanto, porque sabíamos, né, das condições, e sabemos das condições do nosso país, mas retratar diariamente com números tão alarmantes e expor de forma tão profunda, né, a vulnerabilidade do nosso país me deixou ainda mais pensativa, reflexiva e mais crítica em relação à distância do acesso das nossas políticas públicas em relação à nossa população. Então, eu acredito que se eu pudesse destacar um assunto, como você pediu, eu acredito que esse seria um dos que mais me chocou e me choca diariamente, né? Porque a cobertura ainda está em andamento e é só o que a gente fala, né? Diariamente a gente retrata, traz e expõe a vulnerabilidade tão profunda do povo brasileiro. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa e hoje tivemos a oportunidade de entender um pouco mais sobre o poder da informação com a participação dos nossos convidados, a jornalista Joyce Ribeiro, que atua como âncora do Jornal da Tarde da Cultura. E aqui expressamos a nossa gratidão, TV Cultura, pela liberação da participação da jornalista aqui com a gente, a Joyce, que é também pós-graduada em jornalismo econômico e escritora. Muito obrigado pela sua participação, Joyce. Foi imensa honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, Ronaldo. Foi um prazer conversar, debater com vocês. O Fábio também. Muito obrigada a todos da TV Aparecida. Sempre bom estar com vocês. E até a próxima. Muito bem. Também conversamos com o jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe em São Paulo do Jota, uma plataforma de informação digital. Ele tem aí 27 anos de experiência em cobertura política em São Paulo e Brasília e é pós-graduado em comunicação institucional. Fábio, muito obrigado pela sua ilustre participação aqui com a gente. Foi uma honra. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado também a Joyce pelo debate. E uma boa noite aos telespectadores e telespectadoras da TV Aparecida. É uma emissora que eu tenho um carinho especial, até pela minha relação. Eu sou natural do Vale do Paraíba, então acompanho a Rádio Aparecida desde criança e aprendi, aliás, a gostar de jornalismo ouvindo o Padre César Moreira na Rádio Aparecida. Um prazer estar de volta aqui a esse canal tão prestigiado e de capilaridade nacional. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. E para rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando você deixar o seu comentário ou sugestão em nossa página, utilize a hashtag Aparecida Debate. Na próxima semana, nós vamos falar sobre leis trabalhistas. O que mudou a partir da pandemia? Você aí de casa é sempre o nosso convidado especial. Muito obrigado pela sua companhia desta noite. Até a próxima quarta-feira.